Opa, mais um vídeo aqui de Liga da Justiça, muita novidade, né? E vamos lá, tô aqui com o Leandro Conde, que é um dos fundadores aí do canal, junto com o Cloper, que também tá aqui. Também o Rosa, que é super fã de quadrinhos, né, não, Léo? E, e de Snyder também. Ah, E o Heitor Guedes, que ele é estudioso do cinema aí, né? Ele é super entusiasta de cinema e de quadrinhos também, não é isso, Heitor? isso. Ele é o Marcelo Ressa do grupo. Não, pô, não me ofende, pô. E eu queria começar falando que o Snyder, né, a gente pode concordar que ele é um cara peculiar porque ele consegue suscitar grandes paixões, né, tanto por quem adora assistir os filmes dele, tanto para quem não gosta, né? Que a gente que fica em fórum e grupos aí, a gente vai dormir, a gente acorda com os caras falando, né, no dia anterior, e no outro dia eles continuam falando, não sei como é que eles conseguem não cansar de ficar falando de Snyder o dia todo. E aqui não é diferente, vamos ter dois vídeos, né, isso? Esse aqui vai ser um vídeo um pouquinho mais ácido, e o próximo vamos falar sobre, né, o que nós mais amamos, coisa e tal. Então, eu quero saber o que você, Leandro Conde, né, o apelido que a gente deu para você, o Capitão, a gente quer saber o que tu achou desse novo filme do Snyder, desse milagre do Snyder que existe um Snyder. Fala aí pra gente. Eu acho que, pelo que você falou aí, que o Snyder suscita grandes debates, convenhamos aqui que se fosse um ambiente cultural, cinematográfico normal, isso jamais aconteceria, né? Mas como a gente está no século XXI, o Snyder ele detém certas peculiaridades, certos interesses no filme dele que outros diretores de outros grandes estúdios acabam se acovardando por ser intrusivo demais ou polemista demais. Então isso acaba suscitando debate da galera que enxerga nesse tipo de filme, nesse tipo de subgênero, interesses maiores do que só a ação higienizada, propriamente dita, né? Ou as viradas batidas de roteiro que viraram fórmula lá desde o Donnie. E o principal ponto que me atrai na carreira dele é o tema que ele sempre gosta de trabalhar, que é a iconografia, né? Tanto visual quanto ali literal, textual mesmo, explícita. Né? Para mim, o filme que resume todo o cinema dele é o 300, né? Que foi o filme que ele mais aliou a temática com a imagem. Tem cenas inteiras que, enquanto mise-en-scène, são muito ruins, muito mal planejadas, porque são totalmente digitalizadas. Que mise-en-scène. Enquanto... Exatamente. Que Pô, mise-en-scène. não existe. Na carreira dele não existe. Mas enquanto uma construção puramente magética e digital, ele transfigura aquilo de forma tão imponente que acaba sendo memorável aos olhos, entendeu? Acaba passando uma palavra só pela imagem ali que você não vê em outros blockbusters. O Liga teve um pouco disso, né? Não acho a estética dele tão apurada para isso quanto o BVS, que era mais estilizada. Mas eu acho que, pelo menos, isso responde parte da tua pergunta aí, né? Porque que o interesse dos nerds mais hardcore acaba fluindo aí na direção do Zack Snyder. Eu gosto do fato dele existir, mas não o acho um bom diretor no geral. E você, Heitor Guedes, você consegue concordar com isso que o Leandro falou? E aí, tem parte? Concordo com boa parte, assim, o Snyder, ele tirando ali em Sucker Punch, ele nunca foi um cineasta de criação, né? Ele sempre foi um cineasta de transposição. Ele pegava o que ele cresceu lendo, 300, Watchmen, Cavaleiro das Trevas, ele pegou tudo que ele cresceu lendo na infância, na adolescência dele, que era... Ele é um nerd como a gente, e ele transpõe para a tela. Então, assim, muito da fanbase que ele tem hoje são pessoas que também cresceram lendo o que ele cresceu lendo e que criam uma memória afetiva com o que o cara transpõe para a tela. Mas, assim, de criação tem muito pouco nos filmes dele. Muito pouco. Muito pouco, aliás. Exceto, assim, alguns momentos, assim, a trama de Liga, eu acho que tem alguns elementos, assim,
não digo de real criatividade em criação de conceito, mas de recorta e cola, sabe? Não sei se vocês concordam comigo nisso. Léo, quero saber de você. Então, como eu estava falando já em outra oportunidade, eu acho que o que me cativa no Snyder, né, é a abordagem, né? Ele tem uma abordagem de quadrinhos, né? Eu, como fui leitor de quadrinhos, minha infância, minha adolescência e o começo da minha fase adulta, né? Então, tipo assim, eu não tenho como não gostar, porque eu sempre imaginei, né, os personagens sendo retratados daquela forma, se não idêntica, mas muito próxima, né? Então, quando você vê um cara e faz algo que você imaginou fazer, é claro que você vai gostar, né? É muito difícil você não gostar. Agora, nem sempre isso é executado de uma forma esplendorosa, de uma forma que você não tem como colocar defeito, né? Mas isso aí já é outra. Mas a abordagem, no geral, eu curto bastante. Então, Clopper, a gente já fez um vídeo juntos, não foi? Eu sei que você adorou o filme, mas conta aqui pra gente um pouquinho como é que é a sua relação com o Snyder, sua relação com os personagens da DC, falando. Primeiro, colocando meu parecer, que eu fui colocado aqui forçadamente, meio ácido aqui, mas concordo com todas as opiniões colocadas aqui, absolutamente, e provam novamente que o Snyder é um cineasta que alcança um nível, gostem ou não, de que ele realiza obras que são tanto um ame ou odeie, porque ele é exatamente o que falaram. Ele é um cara da imagem, ele é um cara de iconoclastia. Ele quer colocar a imagem e criar o visual para contar a sua história. Isso é simples. O diretor já está discordando comigo, mas é a verdade. Se ele faz isso de forma eficiente ou não, já é outros 1000%. Por isso que quando a fanbase se divide toda, ou quando o público e a crítica se divide, é sempre na mesma coisa. Se ele fez isso da forma certa ou não. Se ele fez da forma que eu esperava ou não. Todas as críticas que envolvem o Snyder, para ele, é se ele conseguiu realizar aquilo da forma que a gente esperava. Sempre parte do princípio pessoal. E do princípio pessoal e crítico da minha parte, eu acho que Liga da Justiça foi talvez o melhor filme que ele realizou até hoje, porque é onde ele conseguiu realizar o estilo dele, que é um filme completamente estilizado, bora concordar, é o filme do Snyder por essência, mas que tem uma história e personagens bem costuradinhos e coisas ali. Nesse sentido, é o filme menos ousado dele, porque ele play safe até certo ponto, para construir personagens que acessem ao público de forma leve, mas por outro ele quer contar a história ainda de deuses entre homens, vivendo na Terra, e mostrando a construção desses mitos. Enfim. E a pessoa acha que é um filme que funciona muito bem. Outra questão que não quer calar, né? E aí, qual é melhor, o Whedon Cut ou Snyder Cut? Olhem as respostas, por favor. Vamos ver o que vai dar aí. Não, eu posso começar falando, porque eu quero fazer só um gancho com o que o Klopp falou, Fala. porque esse lance do ame ou odeie, né, é verdade, né? É um cara que não é esquecível, né? Ele faz de um jeito, como ele falou, se é consciente ou inconsciente, mas, tipo assim, você não esquece. Eu tava falando outro dia no grupo, eu fiz uma comparação com um guitarrista, né? Você pegar o Santana, ele é um cara que ele muda os vocalistas das bandas dele, mas você escuta a guitarra, você sabe que é o Santana. Você falou, pô, é o Carlos Santana. O Brian May, ele tinha uma distorção muito própria, né? Você ouvia lá, você já sabia, pô, começava antes do Fred Mercury cantar, você já sabia que era o Queen, mesmo quando você não conhecia a música. Então, tipo, o Snyder, ele tem um pouco dessa pegada, tipo, de marcação, né? Através do visual, que o Leandro falou, né? Iconografia. Som, a imagem. Então, ele tem aqueles maneirismos dele, né? Que o nego já fala, que marca os filmes. Então, é como se fosse a assinatura dele ali, né?
É a estética de videoclipe Isso. que ele, se ele não introduziu, ele ajudou a sedimentar no cinema, né? É. Então, mas completando com qual que é o melhor, no geral, a do Idon é muito abaixo, porque ele teve um problema para. Vamos ser justos com o cara também, né? O cara tinha uma missão ingrata, né? Pegou, tipo, um filme praticamente definido, né? E falou, ó, muda esse negócio aí, a gente odiou, não quer que isso vá pro cinema, salva a gente, né? Resolve essa bomba, né? Os executivos. E aí ele fez o que ele pôde, né? Claro, ele tem culpa das inclusões, dos cortes que foram mal feitos, das inclusões, as adições que também não foram boas, mas era difícil fazer. O Snyder teve mais tempo, né? 4 horas é uma vantagem, né? Mais liberdade e tudo mais. Mais liberdade. Então, assim, é meio difícil de comparar, mas comparando o que se tem na mão, não se compara os dois filmes, né? Eu acho que o que salva na versão do Whedon, rapidinho, só uma coisa que eu quero te falar. E quando a gente foi ver a Whedon Cut lá naquela época, quando o Leandro era mais sensato do que hoje, eu e ele saíamos felizes, mas a gente ficou refletindo depois, por um bom tempo, a gente ficou assim, cara, a gente saiu feliz, mas a gente já esqueceu. Por que será? Porque o Whedon chegou lá e fez o que eles mandaram. Marvelizou tudo. Colocou aquela fórmula que estava funcionando. Não. Peraí. Pegou aquela fórmula de 3 atos, humor inesperado, bonitinho ali, de dar um tempo de espaço para desenvolver tal personagem, mostrar a interação deles com humor e sempre comentário ácido, etc., para finalizar com uma ação. Claro que a Marvel faz isso milhões de vezes melhor, inegavelmente, e ele fez aquilo com uma pressa horrível e transformou o filme do Snyder naquele coisa ali que você se diverte, talvez, assistindo com uma piada ou outra, mas depois você imagina, caraca, aquele bigode estava tão mal feito que não sobrevive. E todas as piadas são porcas. E, enfim, não gosto de lembrar daquele filme. É difícil botar a culpa no cara pela marvelização do filme. Não é culpa do cara, a culpa é do estúdio. Isso já vinha desde o Esquadrão Suicida, depois do Batman vs Superman. Sim. O pessoal desesperou. Eu acho que o filme do Whedon, ele tem algumas saídas que são melhores. Eu gosto muito do fato de que o Batman parece ter mais importância na versão do Whedon do que tem, de fato, na trama do Snyder. Porque a trama do Batman ela ficou muito diluída no Snyder Cut. São 4 horas, ele teve mais tempo de botar mais coisas, é compreensível, né? Mas eu gosto do papel que o Batman tem na criação da Liga, especialmente quando tu contrasta o que ele já fez no Batman vs Superman. É uma coisa assim que o arco do personagem, na versão do Whedon, ele parece mais concreto, o arco do Batman. No arco do Snyder Cut, fica meio solto, fica muito solto. Ele age mais como um coadjuvante, parece, no filme do Snyder. Acho que eu sei por quê. Porque o Snyder, no corte dele, ele tentou equilibrar, né, os personagens. No Whedon Cut, ele foi no cara que é o mais popular, né? Aliás, mais popular uma coisa que eu não vi ninguém comentando assim. Beleza, todo mundo tá falando que o Flash ganhou roupagem, ficou indiscutivelmente melhor. O Cyborg, meu Deus do céu, ele virou um personagem tridimensional, ele não era isso. Só que, assim, ninguém tá comentando o quão ruim é o Aquaman nesse filme. O Aquaman, no corte do Snyder, é ridículo, é muito ruim. Ele tá lá porque tá lá. Cara, ele é ruim nos dois, né? Ele é ruim nos dois, ele é ruim no próprio filme dele, né, cara? Eu não queria falar nada, porque eu gosto de James Wan, mas... Ele é horrível. Cara, eu não acho que seja ruim no sentido que tudo que tá nele é setup pro filme dele. É tudo setup. Ele é o cara que é errado, fora do reino, ele tem que assumir o trono, papapá. O filme sempre todos os personagens melhoraram. Todos. Menos o Aquaman. Menos o Aquaman. O Aquaman não melhorou.
Só que no do Whedon eu acho que ele tá pior. Sabe por quê? Porque tem uma cena ridícula que No é laço, no em cima do laço. exato. Do laço. É ridículo demais aquilo. E o Batman tá pior no do Whedon. Eu vou discordar do Heitor aí, porque tem um monte de piada, um diálogo ridículo do Bruce Wayne. Ele brigando com a Diana. Não, é ruim. Assim, É eu não tô dizendo que o Batman tá melhor. Eu tô dizendo que eu gosto mais do arco do Batman no filme do Whedon. Eu entendi. E o Whedon, ele também tem uma outra coisa que é bem típica de roteirista, que ele resolve com uma imagem ou com uma linha de diálogo, algo que um cara que é só diretor ou não é um roteirista muito bom, ele leva linhas e linhas e cortes para dizer uma coisa só. O Whedon é muito sucinto, cara. Muito sucinto, ele vai direto. É por isso que eu achei a cena do laço a melhor cena dentre os dois filmes. Vocês estão criticando, mas essa cena aí é exatamente o que o Heitor falou. Que foi piada, beleza, mas pô, o cara confessou tudo que ele era e tudo que ele sentiu e você ainda riu com isso. Entendeu? Nesse filme do Snyder, o que aconteceu? Eles reservaram uma cena no cemitério para ele discutir com a Gal Gadot, só que é muito mais uma informação de mitologia do filme dele do que da personalidade dele, entendeu? Eu não me sinto nos Atlânticos, porque aconteceu isso no passado, então eu não gosto dele e tal. Mas, pô, o que isso me diz sobre o personagem, entendeu? Nada. Cara, mas ele não queria... É muito mais uma informação de... A cena do laço, ela é ruim. Ela é conceitualmente ruim. Mas ela tem um papel tão efetivo em desenvolver uma camada do personagem que, como o Léo concordou, é um personagem inútil. É inútil. Eu acho que as camadas do Aquaman, para mim, no meu ver, na versão do Snyder, é trabalhado muito na sutilidade. Não tem, Léo. Não tem. Na cena do cemitério, por exemplo, quando você fala que estabelece uma mitologia, em uma linha de diálogo, a Mulher Maravilha fala que ódio não leva a lugar nenhum, ou alguma coisa assim. Ódio é inútil. Fala diretamente com o Aquaman, porque ele é uma pessoa que carrega uma raiva dentro dele. E naquele momento ele realiza que ele tem um pesar na natureza violenta dele. Mais tarde, isso volta a se repetir. Mas isso é o personagem desde a primeira cena que o Bruce Wayne vai falar com ele. É o personagem... Sim, mas ele tem um trauma. Naquele momento em que o Aquaman está se mostrando preocupado com o Cyborg e o Flash fala: eu pensei que você não se importasse. Ele falou: eu nunca falei isso. Tem uma coisa ali que trabalha com o personagem na sociedade. Não, esse dele dar essa resposta, eu nunca falei isso, beleza. Isso eu acho que acrescentou. Acrescentou mesmo, eu concordo. Agora, pra gente não dizer que tudo que tem de ruim no corte do Whedon é do Whedon, a cena do museu da Mulher Maravilha continua ruim demais. Aquela cena é ridícula. Melhorou, mas ainda é ruim. Ela, cara... Ela é ruim. Mas ela é muito ruim, cara. É uma péssima personagem. Péssima. Eu não gosto daquela cena. Eu não gosto dos efeitos que estão ali. Não tá bom. Na verdade, em vários momentos do filme, os efeitos não estão bons. Só não é pior que a cena do shopping do Mulher Maravilha 2. Eu não assisti. Não tem como se esperar, não. E é menos covarde, porque na Mulher Maravilha, nesse ela finalmente mata. Nossa, tá louco. Parece... Abrindo um parêntese, Mulher Maravilha 1984 parece um filme do Looney Tunes, cara. Cara, nossa, papaléguas total, cara. Eu vi um cara falando assim, cara, eu curto mais a versão que o Snyder tem da Diana, porque ela é uma guerreira, que é uma amazona e tal, do que a versão dela numa comédia romântica. Tá entendendo? Não, porque a Patty Jenkins confunde a Mulher Maravilha com o Superman. Ela quer transformar a Mulher Maravilha naquele positivista carinhoso super-homem nos filmes dela. Batman, né? Então, resumindo, eu acho que os méritos do Whedon é que a versão dele é muito mais concisa. E eu acho que o Snyder ele dá muita informação que não precisava. Por mais que o Cyborg tenha melhorado, acho que tudo que envolve ele e o pai dele, eu gostei. Né? E aí transformou ele num personagem mais tridimensional, que o Heitor falou. Agora,
o flashback do jogo de futebol americano. Não, aquilo ali é bom, Super cara. mal filmado e editado, Não. estupro de Aquilo é slow motion. bom. Aquilo é bom, E cara. depois Aquilo é ainda bom. mostra, aquele clichêzão do pai ausente, a mãe se acidentando. E aí depois você ainda tem um manual de como usar os poderes lá, né? Aquilo é bom, lá, cara. dentro da mente dele com o Smith. Cara, por que eu preciso saber disso, entendeu? O Whedon, ele resolveu... Tocoitou. A cena do Cara, futebol não, eu é achei boa, ridículo. cara. Eu achei Bem ridículo. boa. Bem Se o boa. cara olhasse para uma matéria de jornal mostrando que a mãe dele teve um acidente e chorasse, pra mim já... Pô, corta 10 minutos, bota só esse segundo que já resolveu, entendeu? Não é esse tipo de informação que me faz me afeiçoar pro personagem. Achou expositiva demais, né? Isso? Não precisava. Entendeu? Comparando com o do Whedon, cara, aquilo não fez falta nenhuma. O cara testando os poderes. Que isso, cara? Que isso? Cara, O cara falando das potencialidades dele. Tá viajando, cara. Não. Cara. Eu penso o seguinte, cara. Como o Cyborg, ele é um personagem que ele é menos lembrado na Liga da Justiça. Tipo, tu vai dizer Liga da Justiça, tu vai dizer Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna. Até o Arqueiro Verde vem antes do Cyborg. Então, assim, porra, pra um personagem que tá sendo apresentado pela primeira vez no pra cinema, muita gente, e tu tem que fazer com que as pessoas se importem tanto com ele quanto se importam com o Batman, o Superman e tal. Cara, tu tem que mostrar, não adianta só tu falar, sabe? Cara, por exemplo, mas aí uma coisa muito mais se fosse só o Flash, por exemplo, não precisava ter a cena dos cachorros. Não precisava. Para um personagem que está sendo apresentado pela primeira vez para muita gente, e tu tem que fazer com que as pessoas se importem tanto com ele quanto se importam com o Batman, o Juvenil, que tem o drama que o pai está preso, acusado de assassinato, e é um cara bem humorado. Essa é uma cena que eu entendi porque foi cortada no do Whedon. Total. É que eu não ia sentir tanta falta. Eu achei legal, né? Aquela estilização e tal, mas é necessária? Não sei. Serve para apresentar como o poder do cara funciona dentro dali. Isso. É para isso. Isso. A cena em si eu achei sensacional, mas agora, quanto ela é necessária, aí eu já concordo que é discutível. Concordo nisso aí também. Cara, mas então, enquanto cinema comercial, eu entendo essa preocupação de você apresentar para um público leigo. Agora, cara, como cinema, eu não consigo defender isso aí, cara, porque para eu me afeiçoar com ele, o cara tem que ter bons diálogos, entendeu? Eu não preciso ver o flashback dele, não preciso ver backstory dele, entendeu? Tudo que ele precisa dizer sobre quem ele é ele falando com os outros, é ele atuando, reagindo, mostrando que tem trauma. Depende, Leandro. Ele enviando dinheiro lá pra mulher, eu adorei essa cena. Essa aí foi a melhor cena pra mim do filme inteiro, dele. Né? Sim. É exatamente, uma demonstração do heroísmo e do coração dele. Mas então, aquilo é um poder, você só mostra, não precisa explicar que ele é capaz de fazer isso uma cena antes, entendeu? Mas aí como é que tu vai fazer isso sem mostrar todo o drama em torno do personagem? Tu tem que apresentar esse cara. Porque assim, se tu joga só uma boa ação do personagem ali, beleza, ele fez uma boa ação. Mas quem é esse cara? Por que ele tá fazendo isso? Não, mas tu não vai abrir o filme e apresentar ele por essa cena, mas... Por isso que eu acho que os méritos do Whedon aí vieram a calhar na versão dele. Então, bora falar do Steppenwolf? Quem quer falar do Steppenwolf? Nossa, isso aí melhorou muito. Meu Deus do céu. Melhorou, mas não ficou bom. Cara, não é. Cara. O pessoal só tá elogiando que tá comparando com o do Whedon, mas isoladamente continua um vilão horrível, cara. Não tem personalidade, não tem charme nenhum, entendeu? É um vilão de videogame, pô. É outra coisa, Fala aí, não. Como vilão, continua ruim. É um vilão ruim, mas ele é ruim no quadrinho, ele é ruim em todo lugar que ele é um personagem ruim. O problema tá aí. É a mesma coisa o Aquaman. O Aquaman é ruim. É um personagem ruim. Continua ruim. O clube tá torcendo na ida. É difícil você pegar... Que é a Mera, Léo? E a Mera? Mera, meu Deus, é excelente. A Mera é demais. É a melhor coisa do filme. Pô, deixa eu falar uma coisa. Que ele não reparou nisso. Repararam que o Aquaman do Snyder, a Mera ia ser britânica, ela tava com o sotaque todo britânico aí. Eu fiquei, que é isso?
E outra, a Atlântida ia ser toda diferente, todo mundo ia falar dentro de bolha, ia se levar mais a sério. Caraca, tinha uma visão completamente diferente do que o James Wan explorou depois, que discutivelmente é melhor, claro. Não, tem a cena do Steppenwolf, ele matando um Atlante, explorando a censura de 18 anos lá. O cara arrasta um Atlante pela praia para ele dar informação de onde que tá a caixa materna. Acho que essa cena deve ter uns 3, 5 minutos. Eu falei, pô, pra que isso, cara? É só o cara chegar, descer na caixa e acabou, entendeu? Você não precisa matar ninguém. Pra Você ver. não precisa revelar que ele pegou informação geográfica de onde estava, entendeu? Porra. Não, tudo em torno do Aquaman nesse filme é ruim, cara. Mas o oceano é grande. Tudo. Pô, ele tinha que saber o local exato. A cena do Aquaman conversando com o William Dafoe, porra, é uma coisa assim, tipo, porra, é ruim. Não precisa, cara. Bota ele mergulhando e chegando até a Mera, porra. Não precisa. Não, o personagem do Dafoe é inútil também, né? No filme do Whedon isso é muito mais bem resolvido, cara. Não tem essa frescura desse diálogo, sabe? Tipo, ele mergulha e chega na Mera, pronto. O Dafoe foi justamente recortado, não fez falta. Ele dando chiliquinho, jogando tridente. Ai! E aí foi um dos fãs do filme. Que horroroso, horrível. O Léo reclamou do fanservice. O Léo broxou naquela cena da Marta lá. Fala lá, Léo. Qual cena? Do Caçador de Marte, pô. Cara, a cena tava muito boa até acontecer aquilo ali. Quando aconteceu, eu falei, não estraga. Estragou pra mim, tá? Não, cara, eu discordo. Não. Depois o Heitor tem o dom de me fazer turnar, né? Depois ele falou um negócio no grupo lá, eu fiquei assim, realmente. Fez sentido. O que foi? O que foi que Repete aí, Heitor. É que assim, no final, na cena do Caçador de Marte com o Bruce, ele fala, né, que ele estava há um bom tempo na Terra, mas que só recentemente que ele havia se cativado a se preocupar com as pessoas que estão na Terra. E eu acho que o drama do Superman foi esse evento. Porque ele viu no Superman um alienígena, né, igual a ele, veio para a Terra e foi amado, depois foi temido, odiado e tal. E eu acho que nessa questão do drama do Superman, que depois ele volta e salva o caçador, foi aí que o Caçador de Marte viu e começou a se interessar por querer salvar a humanidade. Foi nisso? Dá uma possibilidade para ele mesmo, né? Se revelar. E foi por isso que levou ele a ir lá falar com a Lois Lane, porque ele conhecia ela. Ele viu que ela também precisava ter esperança, sair daquele marasmo, porque o Superman deu esperança para ele e tinha que dar esperança para ela também. A morte dele tinha que dar. Aliás, essa questão do Caçador de Marte tem uma outra questão também, porque no primeiro filme, muita gente torce o nariz para isso, né? Mas assim, o Kevin Costner falava, não, tu não és obrigado a se meter nos dramas dos humanos. Não é tua obrigação. E aí a gente vê a cena do Caçador de Marte, logo que eu terminei de ver o filme, eu pensei, isso aí é um drama muito parecido com o do Clark e do Jonathan ali. Porra, ele decide se envolver no drama dos humanos. Ele decide. É uma decisão igual o Superman tomou. Então tem paralelos aí. Vai ser interessante no próximo, se acontecer uma parte 2, vai ser interessante ver os dois discutindo, convivendo e tal. Na verdade, acho que isso aí acontece com todos os outros super-heróis, porque estão todos escondidos, todos existem e eles só decidem sair das sombras depois do Superman, né? Sim, o Superman sempre se Nós temos esse aspecto do ícone do Superman, que ele é um farol de luz que resplandece nesses. Foi o que a mãe dele falou no BVS. Você não deve nada a esse mundo. Ou você seja o que eles quiserem, ou não seja nada disso, entendeu? Então, exatamente. Isso, exato. E assim, uma outra coisa é que assim. Fecha o arco da trilogia. Uma outra coisa que eu achei muito. Que eu fiquei me perguntando assim, né? Achei bem curioso. É que assim, o Superman parece com a gente. Então, se ele fosse se envolver com a humanidade, é mais fácil. Agora pega o Caçador de Marte. A rejeição é exatamente. diferente. Por isso que eu acho que ele estava escondido. Porque o Superman, ele é diferente, mas ele é igual. O Caçador de Marte não. O Caçador de Marte é diferente. Ele consegue mudar a aparência, mas não é quem ele é. Aí tem esse drama, talvez, do Caçador de Marte, que poderia ser talvez melhor explorado. Não sei se nesse filme.
Nesse filme não tinha espaço. Nesse filme não tinha espaço. E mas aí, foi por isso isso aí ele ficou muito solto lá e me deu uma incomodada aí. Eu achei. Na verdade, aquela cena podia estar na pós-crédito, né? Não no. Podia ser. Não mas chegou o a me... Snyder é antes do pós-crédito. Ele quer colocar tudo no isso filme mesmo. dele e o crédito é isso. O que te Ele é incomodou? anti- A presença dele ou a cena dele com o Bruce no final? Em geral, a presença dele eu não acho que seria necessária, tá ligado? Tipo, ele tá lá, mas e daí? E daí? Ah, cara, não sei. Eu não gosto muito de como a última cena se deu, sabe? Eu acho que ele podia ter sido uma cena melhor, mais bem escrita e tal. Mas a presença dele no filme não me incomodou muito, não. Cara, eu ri muito na cena final. Eu não sei se alguém tem essa informação, se ela foi gravada depois ou não. Foi Mas, cara, depois. o Affleck tava tão magro, com o rosto tão magro, eu falei, caraca, isso aí é o Exatamente, foi depois. Affleck da cachaça, cara. Eles gravaram Efeito- isso aí depois, entendeu? efeito Que não pós tem nada Ana a de ver com o Armas. físico dele Pós no Ana de filme Armas, inteiro. né? Exatamente. O bicho, qualquer um de nós que perdesse uma mulher como Ana de Armas ia ficar na cama da gata. Exatamente, Exatamente. exatamente. E a E cena do Coringa, que o Clopo tá se coçando aí pra falar, pô. você tá se coçando pra falar do Coringa, Clô? Eu só ia falar que eu achei que aquela cena do Posso do dar minha Caçador opinião foi sobre essa mais- cena? Pode Essa falar cena do aí, Coringa? então, fala. Melhor cena Vai do lá. filme. Obrigado. Melhor cena do Melhor filme? cena do filme. É mesmo, Eu não concordo que seja a melhor cena do Nossa. filme, mas é uma das melhores. Porque eu acho o tom dela muito É um bom interessante. Todo diálogo, mundo fala que ela é diálogo. intrusiva, mas eu acho que ela serve tanto como uma. Vou usar a palavra, mas você pode discordar comigo. É uma meditação que fica sobre o filme, que o Snyder introduz ali. Que mesmo no futuro, depois de tudo que os heróis fizeram, depois de tudo que eles sacrificaram, vai sobrar nada. E no meio desse nada tá ali o palhaço do crime e o morcego ainda na rivalidade lendária deles, debatendo e se provocando. Eu acho isso muito foda. Como eles Eu não colocam acho ali. que a meditação do filme seja essa, não. Eu acho que a meditação dessa cena é... Porra, eu te apresentei essa cena. Me dá dinheiro pra fazer o 2. É isso. Também tem É isso! claro. Olha, É isso! o Snyder Porra, tava falando. Não Pode vem com falar. punhetação de herói, cara. Não adianta. Não funcionou no Batman vs Superman. Não vai funcionar na porra do filme da Liga. A gente quer ver porradaria e pseudo-filosofia revestida de Agora. profundidade. É isso, porra. Amém. Não- me dá dinheiro pra fazer o 2. É isso que a cena vale ali. O Snyder tinha falado antes que ele não tinha interesse em fazer mais filme de super-heróis, só que se você assiste esse filme, você vê que ele tá mentindo. Ele tá Óbvio. aberto a isso. Se derem dinheiro pra ele, ele vai fazer. Duvido nada. Ele falou que talvez ele queria seguir em frente, ele tava falando isso. Ah, eu acho que esse é meu último filme. Esse daí. Mas agora cara, já mudou o discurso, já saiu outro negócio que ele falou: se fizer sucesso, vai ter o 2, sim. Se fizer já fez sucesso. se quiserem me financiar aí. Já fez, pois é. Bom, eu tava falando, né? É questão do Snyder ser um cineasta muito mais de transposição de uma questão de uma memória afetiva para o cinema do que um cara de criação mesmo. Sim, no começo da carreira dele ele teve bastante... A questão da estética de 300 é algo assim que... Não a parte visual, mas a parte do slow ali, é algo assim que tem bastante criação, mas questão visual, os filmes dele não tem nada muito novo, assim, nada inédito. E tu pega como forma de evidenciar isso, tu pergunta para as pessoas qual dos 3 filmes elas gostam mais e dificilmente elas vão dizer que é o Man of Steel, o Homem de Aço. E eu acho que isso se dá justamente porque esse filme adapta histórias mais recentes do Superman, que não criaram assim Um apelo. um vínculo com quem leu elas, assim. Beleza, lembro, mas não tem o mesmo peso que um Batman Cavaleiro das Trevas tem, para quem cresceu lendo o quadrinho, para quem tá vendo esse filme hoje. Não tem. Então é muito compreensível que as pessoas olhem para a trilogia e digam, não, eu gosto mais de Batman vs Superman, porque Batman vs Superman adapta histórias icônicas que estão na memória de quem cresceu lendo o quadrinho. Eu acho que é isso, basicamente. O Snyder não é um cineasta que impressiona por méritos e tal. Ele impressiona, ele cativa por causa dessa questão da memória afetiva.
E eu acho que é a partir dessa ideia aí que você falou, que apontou muito bem, que é o ponto que o Snyder queria usar para fundar a base do universo cinematográfico que ele tinha em mente. Porque Sem dúvida. logo na continuação do Man of Steel, todo mundo pensou, vai ser um Homem de Aço 2, mas não, ele queria trazer o Batman. Aí isso aí falaram, peraí, tu quer trazer o Batman? Por quê? Exatamente por isso. Trazer aquela memória afetiva do público, trazer o herói, misturar os dois ali e junto dele trazer aos poucos os outros heróis, fundar um universo disso. Mas nunca passar um tempo desenvolvendo esse, apresentando esse. Ele apresenta apenas aqueles necessários. O Cyborg, por exemplo, o Aquaman, que ninguém estava nem aí, o Flash mais ou menos, mas o Batman, ele apresenta ali o Batman como ele é. Não passa tempo falando o que ele é, o que ele passou, quando ele encontra o Coringa, como o Liga da Justiça agora. A gente já entende o que passa ali pela nossa memória afetiva, pelo que a gente já conhece dos personagens. Nunca mostra como ele perdeu o Robin, ou que ele conheceu o Mulher Gato. Tá tudo na nossa pré-concepção. E é a partir disso que ele consegue construir uma narrativa que eu acho que é coesa, porque a gente já conhece aqueles personagens. E ele queria fundar a franquia. É isso aí, é perfeito, é isso mesmo. É muito maneiro isso. O filme do Snyder, ele é incontestavelmente melhor. Não tem assim o que dizer. O filme do Whedon é um Frankenstein, basicamente. Ele pegou, recortou, picou, gravou umas coisas e montou daquele jeito. Ele substituiu todas as cenas que era o Darkseid, ele botou o Steppenwolf. O Lobo da Steppe. Tirou todas as melhores cenas, algumas. O filme do Snyder, ele se aprofunda assim, nas questões. Ele se aprofunda, ele tem um senso de ameaça real, ainda que ela não seja muito concretizada, existe uma ameaça real. Assim, o vilão não é risível, não é um cara unidimensional, digamos, quero conquistar e deu isso. Não, tenha um motivador. Tem uma motivação bem estabelecida. Eu botei quando não é tipo General Zod e Superman 2, né? Não é aquele negócio do filme do Whedon, sei lá o que, minha mãe. Vocês vão me amar, com o tempo vocês vão me amar. Eu gosto de usar o exemplo do General Zod e do Superman 2, é horrível aquilo. Não, eu sou o mal, eu vim aqui tomar tudo. É ridículo. Cara, qual o problema disso, cara? Pelo amor de Deus. O cara é mau e quer fazer maldade. É ridículo, é caricato demais. Caricato. O Cupido da Meada, o Lobo da Steppe do Lobo, muito melhor. Ele tem maldade é o que a gente faz toda sexta, pô. Aquilo lá é ridículo. Você gosta do complexo de ético dele? Ele fala, mãe, você vai me proteger, mãe, você vai me dar força. Nossa. Maravilhoso. A cena do Flash é a melhor cena da DC já feita. Eu acho. Tem a dizer. Não. A cena não nada demais. Pô, Flash já viajou no tempo, porra. Seriado da cidade. Da força dessa. Adoro causar raiva no Léo. Não tem nada demais. Tá louco. A cena no final do. Porra. Você tava falando da. Aliás. Você tava falando da cena da força de aceleração. Ele voltando no tempo? Isso. Isso. Essa cena é muito boa. Muito boa. Essa cena pode dizer que é a melhor cena. Não, o filme não é não. A cena que não teve nada demais do Flash do Ezra Miller. Que é um milagre fazer isso. Aliás, essa cena ela é quase desmontada totalmente, com aquele diálogo ridículo que ele falando com o pai dele sozinho ali. Nossa, porra. Por favor. Tirou do filme aquela ele cena ali. Ele tava abafando com o pai dele. Tirou, cara. Eu não gostei. Tá, na hora que tu tem que salvar o mundo, vai desabafar, bicho. Mostra aí, tem verossímil. Você falou mais Viu pra caralho. Ele não é inocente, ele é imaturo, mas também estava tentando se comunicar com o pai dele as últimas palavras que ele queria dizer, porque ele não sabia se aquilo ali ia funcionar, e funcionou. Mas a cena no geral eu gostei muito, é boa. Ela é bonita. Não sei, não compro. Pra mim não funciona ali dentro do filme. E é coragem, sim, de colocar. Visualmente ela é muito bonita. Visualmente ela é muito bonita. E a trilha sonora é muito... Eu acho linda. Melhor do que o filme em si, a trilha é melhor ainda. O Snyder ele tem sorte. Não sei se é sorte ou talento,
mas o cara, assim, tem uns momentos, assim, que ele, porra, ele acerta na Inspirado. mosca. Um outro momento é quando o Batman tá lutando contra o Apocalipse no final, e aí ele usa o gancho e cola na parede, e a cena dele colado na parede é igual o do Frank Batman Miller, Sim, né? do Dark Knight Returns, Assim, são momentos assim que, porra, é uma cena que engrandece, porra, que bota assim, porra, isso é o que eu queria ver. Sempre sonhei em ver isso. Mesmo que o filme não seja tão legal. Mas, porra. Não, essa parte aí A gente já é tava falando, Consenso né? aqui, intencional, ele sabe fazer. pode deixar o consenso claro, então. Todo mundo aqui ama e odeia, no fundo, ama o Snyder. É isso, que é a lição que Liga da Justiça deixa pra gente. Olha só, eu acho, vamos falar aqui dos 3 filmes dele. Mais ou menos. Mais ou menos. Man of Steel, BVS... Ô, Léo, só deixa eu fazer um... Vai falar agora. Eu ia Não, falar que tem uma fala. coisa que ninguém tá falando. Tem uma coisa que ninguém tá falando também. O quê? Que é a luta no Memorial, depois que o Superman renasce. Cara, permanece ruim. Igual a versão do Whedon. Muito ruim, cara. Muito ruim. Me lembra a cena do aeroporto do Guerra Civil. Tipo assim, pra quê? Mas eu achei pelo amor de a luta em si, ela tem tons diferentes. É tipo a cena do Flash ali, quando ele tá olhando pro Superman quando ele tá correndo. Você mudou o tom, você faz o Superman ficar mais violento nesse, e aí o que acontece? No outro filme você pensa, caramba, é engraçadinho, o Superman consegue ver o Flash. Nesse aqui não, caramba, o Superman vai matar o Flash. Aí eu acho que eu gosto mais da abordagem que teve nesse. Não, ela melhorou. Sentido de urgência maior. E é isso só. Concordo. Que eu queria adicionar. Ela melhorou, Bom, mas e aí, continua como é que ruim. ficamos? Como é que ficamos? Consideração final de cada um, então? Ó, Liga da Justiça do Zack Snyder é unânime que é melhor que a do Whedon. Não, Exato, é isso. porque... Mas isso não quer dizer o muita Heitor coisa, falou. não. Mas isso não quer dizer muita coisa, não. Não quer dizer muita coisa, né? Não quer dizer nada. É melhor, mas não quer dizer muita coisa. Será que é o melhor dos 3 filmes dessa série da DC do Snyder? Eu não acho. Vamos Não é. encerrar com... Nem a Vamos não. encerrar com... Menos Eu filme melhor. fico entre esse e BVS ainda, eu tô em dúvida. Não, Eu BVS gosto é bem muito melhor. dos dois no nível. Eu achei Liga melhor. E eu não sei o que eu acho, não. Não, Daniel, porque, cara, o BVS, pra mim, ele tem questões que envolvem muito mais o cinema do Snyder, propriamente dito, do que, de fato, uma história que ele queira contar, porque o cara é ruim em contar E é história. mais ousado. Entendeu? Não é que o cinema do Snyder não tem substância e só estética. É que a estética é a substância do cinema dele, entendeu? Então, tudo que você vai ter de diálogo, de frase de efeito, aquilo ali serve para resolução. Os personagens são peças no tabuleiro, que o tabuleiro é só a imagem, entendeu? E aí casa com o que o Heitor falou, só que são imagens de transposição, não são imagens necessariamente criativas. Os próprios filmes originais, entre aspas, dele, Sucker Punch, Lenda dos Guardiões, é a mesma coisa. Tem Ruim. Esse é ruim pra caralho. Coruja, cara. Tem animal mais da realeza imponente do que uma coruja, entendeu? O nego bota os bichos se Ele atracando. sabe usar a lugar, imagética, né? as imagens chocantes, entendeu? Até com coruja o cara tá lá resolvendo mitologia, entendeu? O melhor filme do Snyder continua sendo o Watchmen. Continua sendo o Watchmen, é o melhor filme dele. Eu concordo com ele, com o Leandro aí nesse ponto aí. O BVS, ele consegue te passar umas paradas assim, só com imagem. E fica muito bom. Não sei se vocês lembram, tem aquela cena, aquela parte que a televisão tá falando do Clark, tá falando do Superman, né, na verdade. E, cara, fica muito maneiro, né? Os caras discutindo no programa, né? Sim, a visão da mídia sobre o Super-Homem. Ele tá balançando dele na sociedade, sim. Falando, só tô aqui, né? E os caras discutindo, falando, ele é um deus ou não, ele é só um cara tentando ajudar. Eu acho que aquilo dali, o Snyder, ele sabe fazer esse negócio assim, só com a imagem, tu vê a imponência do personagem. Vamos lá, pessoal. Leandro, quais as suas considerações finais sobre
o Snyder Cut, o tão esperado Snyder Cut. Bom, o consideração final é que, para mim, o filme do Whedon é um dos maiores desastres estéticos da história do cinema. Eu falo isso com todo o peso das minhas palavras, entendeu? Eu sei o que eu estou falando. É um desastre estético do início ao fim. Não tem um fotograma ali que tenha um fiapo de mise-en-scène que seja orquestrado. E toda a computação gráfica que é estilizada e atraente do cinema do Snyder não está presente, porque é tudo mal acabado e higienizado. Você vê o terceiro ato, aquele avermelhado, você sente vontade de vomitar, cara, porque não tem unidade nenhuma naquilo, não tem acabamento nenhum, é um personagens transpostos do cenário de um jeito que não é um artificial, que você olha para um filme do Snyder que retrata aquilo com uma imponente, um peso tão grande que você gosta da cena. Você se sente atraído por ela porque ela está te causando uma reação de fascínio. Não, é só porco mesmo, entendeu? É higienizado do nível mais baixo. Então, eu acho que essa tem muita vantagem porque ela tem uma unidade visual que o filme do Whedon não tem. Embora eu ainda ache feio, e por isso eu fiquei assistindo o filme 30 minutos por 30 minutos e parando, porque esteticamente não era aprazível para mim, mas eu entendo quem gosta, e foi o que eu falei. Todo esse interesse do Snyder em iconografia dos personagens, mitologia, deuses, imponência, etc., está refletido aqui. Alguns estão dizendo que esse filme resolve o cinema do Snyder muito bem, inclusive na trilogia, né? Acho que já tinha sido resolvido. E a cena final, não é que eu acho que o segundo filme vai ser bom, mas me deixa curioso. Eu só acho que foi um baita desperdício. Não acho que seja culpa dele, porque a cena foi gravada depois. Eu acho que a cena é muito mal filmada, muito mal editada. Tá? A cena da interação dele com o Coringa é quase toda em close-up, porque eu não sei se os atores estão contracenando no mesmo espaço. Então você vê que o fundo ali está bem mal acabado. E eu não sei se quem está por debaixo do África é um dublê ou não. Então, raramente aquela cena... Eu não lembro agora, puxando da memória, não lembro se eles aparecem juntos no mesmo frame. Tá? Ou se aparece um de costas e o outro falando. Né? Então, eu acho que ela é muito feia, muito mal resolvida visualmente, mas o Coringa do Jared Leto, que para mim continua o mesmo do Esquadrão Suicida, e é aí que tá, no cinema do Snyder ele pode vir a funcionar, não é porque ele é um mau personagem, porque no Esquadrão Suicida ele nem era sequer um personagem, entendeu? O cara era um inconveniente de roteiro, e já que o Snyder não trabalha bem com personagens, assim, com conceitos, essa cena que o Snyder tá falando que tá reservando pro segundo filme, de ser inspirado em Rashomon, de o Coringa e o Batman, os dois contarem histórias diferentes da morte do Robin, cada um com uma versão, etc. Eu acho que é o nível de afetação que pode... Seria isso aí. É o nível de afetação que pode funcionar no cinema do Snyder. Então, minhas considerações finais é quem gosta do cinema dele vai gostar desse filme, quem não gosta vai continuar broxado, né? Mas eu ainda prefiro o BVS, que no meio daquela bagunça inteira, eu acho que ainda tem imagens e transposições que me interessam mais do que esse filme, que é mais linear e objetivo, né? E com o Snyder eu prefiro a bagunça, então... E você, Falou bonito. Falou feio, mas falou bonito. Bom, eu quero dividir essa fala em duas aqui. Primeiro eu vou falar do filme, né? Eu concordo assim, com muita coisa que o Leandro falou ali. Eu acho que é um filme que se valeu muito do marketing da situação dele, né? O corte do Snyder e tal. Eu acho que visualmente o filme de fato é um caos. É um caos mal acabado, algumas escolhas estéticas bem discutíveis, e a trama, o roteiro também não ajuda, não é muito melhor, não ajuda. Mas não sei, vendo o filme, eu me diverti. Tem algumas cenas assim que te remetem a quando tu era mais novo e imaginava ver um filme da Liga, ver um filme de reunião de heróis e tal. Nessa questão, e aí eu remeto à questão da memória afetiva, é um filme que me ganhou nessa questão. Apesar de que eu reconheço que a questão de atuação, eu detesto a atuação da Gal Gadot e do Jason Momoa. Eu acho que eles não são atores, eles são... vocês podem chamar o que vocês quiserem, eles do que vocês quiserem, eu acho eles péssimos. O Ray Fisher é um bom ator,
lembro dele na terceira temporada de True Detective. É, Ele é o filho do Mahershala, né? Ele tá ótimo naquela série, aliás. arrasa E lá aqui também ele tá muito bem, convence. também. Mas eu senti por vezes que o protagonista desse filme era o Steppenwolf. Tipo, ele parece que tem mais tempo de tela do que os personagens da Liga. Isso me incomodou, especialmente porque o efeito não tá muito bem, assim, não é tipo Thanos em Guerra Infinita, sabe? Que tinha efeito especial para sustentar um filme com ele como personagem principal. Eu não sei se eu veria de novo esse filme. Agora, Léo, e o segundo ponto que eu queria falar, e aí é uma coisa assim que eu achei sensacional, que é o companheirismo que os atores tiveram com o Snyder para fazer esse filme sair, assim, o apoio dos fãs, isso é algo que tem que ser Aplaudido. exaltado, louvado, porque acho que desde 80 e poucos ali que houve o rompimento com o sistema do autor ali, nos estúdios, a gente não via um movimento tão forte para garantir a visão do autor de um corte final de um filme desse calibre, desse tamanho. Então, isso é muito válido, Mas, como um filme, como uma obra artística, analisando objetivamente o valor, ele é muito baixo. É muito baixo. Uhum. Léo, o que você acha, Léo? Então, concordando com o que falaram, é um filme melhor, né? Mas é covardia, bater em bêbado, né? O outro filme é um trapo. Enfim. Falando do resultado final, né? Não é culpando o Edon. O resultado é aquela caca. No geral, eu falei que eu curti mais ele do que o BVS e o Man of Steel, no geral, porque é um filme que, apesar de visualmente ser abaixo de Man of Steel, ser abaixo do BVS, é um filme que você vê que foi acabado com pouco dinheiro, né? É um filme que foi resolvido, aquela parte do que faltava, com pouco dinheiro, pouco recurso. Muita coisa não ficou boa totalmente, né? De efeito. Mas, ao mesmo tempo, tirando essa parte técnica, mas eu acho que é um filme que tem menos problema, assim, vou discordar, mas eu acho mais equilibrado. É o filme mais equilibrado dos três. Pelo menos é uma coisa que me incomoda muito, porque o Man of Steel tem algumas coisas, o BVS tem outras, mas em compensação, BVS e Man of Steel tem coisas que eu gosto mais. Então eu acho que eu gostei mais do Liga por ser mais equilibrado. Porque eu fico menos naquela gangorra, tipo, odiei isso, mas eu amei isso. Eu tô ali sentado de uma forma mais segura, tô sendo conduzido e eu não tô tendo tanto solavanco, nem para cima nem para baixo. Né? Então talvez por isso eu tenha gostado mais. É isso, basicamente. As atuações. Tá certo. Vamos fechar com as considerações do Clopes aí. Comigo? Você. Bom, já tem um vídeo inteiro aí comigo e o Daniel e nosso querido Ayrton falando por que a gente amou o filme. Deixa aqui o link na descrição, se for necessário. Mas o que eu tenho para falar é exatamente isso que o Heitor deixou muito claro também, que foi aquele companheirismo e a união de todo mundo que deu esse filme à vida, e o resultado está longe de ter me desapontado. Eu acho que entregou um filme que mostra a visão que o Snyder tinha, e é uma visão coesa com que ele havia construído até então, e com o resultado em si dos filmes que vieram antes, eu acho um belo send-off do que ele havia construído. Mesmo que não venha continuações daqui para frente, a vitória final do Snyder nesse filme foi deixar a gente querendo ver mais. Eu acho que é isso que compensa no final de Liga da Justiça. Só um detalhe aqui, uma informação adicional, Daniel, que contribuindo aí para que o Klopp e o Heitor falou do suporte dos fãs que venceram, o filme está sendo super bem aceito, tá? Super bem feito.
E eu acho que tem a ver com o que o Léo falou, que é o filme mais bem resolvido dele, didaticamente, né? Um filme muito mais palatável e lúdico, né? Eu prefiro o BVS porque é um filme mais sisudo. O Batman é o Leônidas dos CBMs, né? O Batman do BVS. Amém. Isso aí. Mas eu gosto dessa bagunça dos devaneios que o Léo falou. Então, como o filme é mais lúdico, mesmo sombrio, tá ganhando a galera e, pô, quase 100% de aprovação, entendeu? Então, nesse ponto tem que dar o braço a torcer. O cara vence, peitou a Warner, peitou aquele filho da puta do Ramado e venceu, entendeu? Então, E venceu no final. Isso aí. Eu curti Então, isso, né? muito aquela homenagem pra filha dele no final. A filha dele, Não, é não verdade. é. Curti. Todo mundo chorou nessa cena. Eu sei. É. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui. O pessoal é muito hater. E a gente ainda vai ter outro vídeo, né? E é isso. E até Valeu. a até próxima. Falcão e Valeu. Soldado Invernal, então. Falcão. Bora. Eu vou adorar fazer Fatiano esse will be back em Falcão e Soldado.